Boa noite. Boa noite a todos. Vou colocar aqui o título. Fixar aqui como vocês estão. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Já vou mandar aqui aviãozinho esperto. Fixado, vamos mandando um aviãozinho aqui para a galera entrar. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Mais um encontro especial, com certeza. A gente falando de um assunto tão importante para nós, que é a produtividade familiar. Deixa eu já chamar a minha convidada para esse bate-papo super mais uma vez, principalmente com ela, né? Aquela parceiraça de trabalho. Ah, agora sim. Aí, aquela parceiraça de trabalho, a amiga de organização, que a organização nos deu. Deixa eu mandar o aviãozinho. Boa noite. Ai, gente, quanto Oi, tempo! tudo bem? Saudade, né? Caramba! É verdade. Você está conseguindo me escutar bem? Tô, você. Tô também, que eu tô sem o meu fone, então era só E para eu saber se você estava me também. escutando bem. Eu geralmente fico com fone, mas eu não sei se é problema do Instagram, se é problema do meu telefone, do fone em si. Mas semana passada eu estava fazendo uma live com a Adri, que a gente tem feito é, toda quarta-feira. Aí meu telefone estava dando um problema, quando eu fui ver, eu tirei o fone e resolveu. Então essa semana, coitado, e o maridão aqui, coitado, tá de castigo. Aí hoje não pode fazer barulho até às 7. Coitado. Aí eu tava assim, ó, pelo amor de Deus, se entrar no banheiro, não faz barulho. Se levantar, não, quase assim, não respira. Coitado. Manda um abraço pro Thiago, guerreirão Ai, ele, hein? ele tá escutando, vai mandar outro, com certeza. Como é que você tá? Tô bem, Ah, graças a que Deus, tudo bom, que tranquilo. bom, muito feliz. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui com você nessa live muito especial. Ela não, eu vou gravar, vou deixar no IGTV, obviamente, mas também vou subir com ela para o YouTube, tem deixado as lives lá, porque assim, é um assunto muito importante. A gente está, graças a Deus, caminhando aí para vacinação. Até fiz uma live sobre a vacinação com uma professora doutora, né? A professora Mercedes. Foi uma live sensacional, super instrutiva. Mas ela disse nessa live, Bia, que a gente ainda vai ficar um tempo ainda nesse regime meio híbrido, né? De adaptação, de mudança, ainda em estado de cuidado, digamos assim, em estado de alerta, em estado de pandemia mesmo, ainda esse ano Sim. de 2021. Pel- Provavelmente em 2022 a gente ainda deva estar ainda, né, nesse momento ainda de transição, que a normalidade mesmo, andar sem máscara, aquela coisa toda, normal mesmo, provavelmente em 2022 para 2023. Então, eu achei muito pertinente a gente falar desse assunto, porque, assim, foi muito até mais, como é que se fala? Eu até pensei que as informações seriam um pouco mais otimistas, mas eu acho que é muito importante a gente falar ainda desse assunto, apesar de ser um assunto assim que já tá cansado de falar de pandemia, né? Muita morte ainda, essa vacinação que está muito lenta ainda, mas é muito importante a gente falar de um assunto que mexeu com Oi, Dri, boa noite. Que mexeu com com a nossa rotina. E ela vai mexer ainda por um tempo, se é que essas mudanças não vão ficar, né? Muitas mudanças vieram para ficar, né? Então, eu acho que a gente precisa mesmo se é, precaver e, sabe,
analisar, parar um pouco para analisar, né, a nossa situação e ver como está a nossa rotina, a rotina de casa, principalmente para as mães que eu conheço, que conversam comigo, que falam de como estão vivendo, né, de como estão passando, suas experiências têm sido muito desafiadoras, não é pouco não. Né? E eu quero agradecer muito a sua presença aqui, porque a gente se conhece, eu conheço o seu trabalho. Quando eu chamo você para estar aqui comigo, as pessoas que eu chamo para estar aqui comigo são pessoas que eu conheço, que têm um trabalho que faz com amor, né? E você faz o seu trabalho com amor e o seu carimbo é porque você é mãe. Então você traz a sua experiência enquanto mãe, eu trago a minha experiência de espectadora, por isso que eu gosto de trazer, porque eu não sou mãe, então eu pedi, chamei até a galera, mães que estão aí, me ajudem, porque eu não sou mãe, então participem, entrem, comentem, reclamem, perguntem, porque ajuda, né? As experiências de vocês eu acabo ouvindo, isso é importante para o meu trabalho também. Então, é muito importante eu, como ouvinte, aprender com a experiência de vocês e vocês trazerem essa experiência, essa troca é muito importante para a gente. Então, eu vou abrir aqui o espaço. Quando você fala, eu vou chamando a galera também para vir. Gente, manda coração, chama as mães, as amigas, as primas, as irmãs para estarem aqui com a gente, porque é um assunto muito interessante. Foi um assunto do ano passado, muito bom. Só que eu perdi o vídeo e chamei a Bianca, né, que eu chamo de Bia porque eu sou abusada, mas a Bianca, te chamo novamente, para que ela fale novamente do assunto, porque foi muito interessante e é muito importante, tá? Bia, a casa é sua, se apresente, fique à vontade. Aí aproveita, quando você for se apresentar, você fala um pouco da sua história, até você chegar na produtividade familiar, né? E como essa experiência da pandemia tem sido para você. Porque pode ser a mesma situação que muitas mães estejam passando por aí, tá? Então, já falei tudo que eu tinha que falar, a casa é sua, fica à vontade. Emê, obrigada. Assim, você sabe que é muito legal a nossa história também, né? A forma como a gente se conectou e o quanto a nossa relação é bacana nesse sentido, né? Então, assim, eu quero dar boa noite para todo mundo. É sempre um grande prazer falar sobre organização. Organização, eu acho que ela permeia aí, se não tudo, quase tudo, né? É muito bacana poder falar sobre isso nesse momento. É muito interessante, Aimee, quando você fala que a gente já está estamos todos um pouquinho cansados em falar sobre pandemia, mas agora, assim, apesar de ser o mesmo tema, ele tem uma vertente um pouco diferente. Agora a gente já começa a falar sobre as consequências, né? Quais os desdobramentos decorrentes da pandemia e o quanto esses desdobramentos vão influenciar ainda, né? Alguns planejamentos que a gente tem para um futuro a médio e longo prazo, porque a gente não sabe, enfim, as coisas que ainda estão por vir. Mas é muito bacana, assim, poder falar sobre isso, poder falar para mães. E eu vou fazer uma observação. Você fala sobre essa coisa, né, de ser mãe, mas a maternidade é algo tão abrangente que mesmo sem ser mãe, você exerce muito uma maternidade, né? A gente já conversou sobre isso. Às vezes o fato de ser mãe, ele não implica necessariamente no exercício da maternidade. E a gente viu muito isso em alguns momentos na pandemia. A gente teve... o ato de gerar, na verdade. Exatamente. Essa coisa da maternidade envolve muito essa questão de afeto, de acolhimento, de cuidado. E a gente não viu um momento mais propício que esse para a gente poder exercer tudo isso. Dia desses eu estava assistindo uma live da Priscila Caminha, não sei se ela tá aqui com a gente, não sei. Ela estava aí, Ela passou por aqui, e ela falou uma coisa tão interessante, ela falou sobre a questão da atenção, né? O quanto nesse momento é interessante que a gente tenha a atenção voltada para o outro. E é uma coisa que eu sempre bato na tecla, que é essa escuta, né? Uma escuta que seja uma escuta realmente acolhedora, principalmente dentro do âmbito familiar.
Mas para te dizer, para dizer para a tua audiência como é que eu cheguei até aqui, né? O que me fez, o que despertou em mim o desejo para trabalhar com produtividade familiar. Primeiro, falar um pouco sobre essa questão desse termo produtividade familiar. A gente conhece o termo produtividade muito associado à questão organizacional, né? As pessoas falam sobre produtividade, a gente pensa logo numa linha de produção, alguma coisa que seja sistemática, que exija aí muito Projetos, estudo. né? Coisa de Aquela projetos, coisa de muito, empresa. Uhum. né? Isso é um trabalho constante que a gente faz para a gente desvencilhar. Eu imagino você na sua área, porque a gente olha a palavra finanças, a gente já imagina, né, vários cifrõezinhos assim correndo e a gente apavorada, porque a gente, nossa, né, como é que a gente vai tratar sobre isso? Mas a produtividade dentro do âmbito familiar, ela veio quando eu percebi em decorrência de toda a minha dinâmica. Então, assim, eu sou casada, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um filho de 11 anos, uma filha de 8 anos. Eu sempre tive mais de um emprego. Eu digo que eu consegui, assim, experimentar algumas possibilidades de trabalho. Então, assim, eu tenho a minha experiência como CLT, a minha experiência como funcionária pública, como empreendedora. Então, a gente experimenta diferentes formas de atuação e a gente vê que todas essas formas exigem muito da gente, em especial de nós mulheres, né? E aí, quando eu comecei a pensar em organização, fora desse âmbito de produtividade familiar, foi quando eu ainda trabalhava num escritório de advocacia, né? Eu trabalhei durante 10 anos num escritório de advocacia e fazia a gerência de um escritório que tem sede aqui no Rio de Janeiro, mas tem filiais em outros lugares. Então, era filial em Brasília, São Paulo, a gente tinha um correspondente nos Estados Unidos. Então, era uma dinâmica muito agitada, né? Então, era aquela coisa de trabalhar sábado, domingo, cumprimento de prazo e tal. E aí, quando o Arthur veio, eu senti uma necessidade de me organizar. E aí, Aimee, o que eu descobri? Eu descobri que o que eu gostava não necessariamente era o que eu sabia fazer. Porque tem isso, né? Às vezes você gosta de uma coisa, mas você não necessariamente sabe fazer aquela coisa. Então, quando o Arthur veio, eu descobri que eu gostava mesmo de organização, que a organização facilitava muito o meu dia a dia. Eu sempre fui uma pessoa que gostei, assim, de fazer uma vez só, para não ter que fazer de novo. Então, procuro fazer minhas coisas de uma maneira bem feita, para não ter que fazer 2 vezes. Quem tem pouco tempo, geralmente, se dedica mais, porque sabe que o retrabalho custa muito, né? E aí, decorridos 3 anos, chega a minha Alice, né? E quando a Alice chegou, é que eu entendi que o que eu gostava eu não sabia fazer direito, sabe? Eu entendi que eu gostava muito de organização, mas quando eu me vi com 2 empregos, né? Com 2 filhos, né? Só não tinha 2 maridos, mas eu tinha tudo em dobro. E aí eu falei assim, caramba, cara, como é que eu vou fazer agora para me organizar? E aí eu tive que buscar técnicas para fazer valer o meu tempo. Então eu gostava da organização, mas eu precisava de fato ter técnicas para que eu pudesse fazer aquilo de uma maneira mais assertiva. E aí fui procurar um curso, que foi o curso de Personal Organizer, que eu fiz com a Priscila Saboia. Eu fui da primeira turma online do método Reorganize, e ali eu aprendi técnicas, né? Só que a técnica precisa de exercício, precisa de prática, né? E aí eu fui viver a organização. Aqueles laboratórios que a gente faz sempre dentro do nosso âmbito familiar ou dentro do nosso âmbito de amigos. E aí eu digo que eu fui do baby ao old, né? Eu fui dos pequenos até os mais velhos, traçando aí as possibilidades de organização. E cada organização que eu fazia, eu sentia o quanto esse fato, né, de coisas desordenadas influenciavam a dinâmica familiar. E aí eu comecei a pensar assim, caramba, mas a gente fala tanto na organização, mas a família é um ponto que precisa ser organizado para que a gente possa, de fato, exercer melhor as nossas atividades fora de casa, né? Porque quando a gente está no trabalho, a gente sofre muita influência de casa, né? Assim, se tem alguém doente em casa, se a gente tem algum problema dentro de casa, a gente está no trabalho, mas está com a cabeça nos problemas decorrentes da família. Então, eu pensei assim, caramba, Natural. o quanto natural. E eu ficava assim, caramba, o quanto a gente
sofre essa influência por não ter algumas coisas organizadas. O que eu posso fazer para ter um pouco mais, né, de certeza de que tudo vai ficar bem se eu não estiver por ali? Até porque a gente tem essa questão de exercer um pouco de domínio, né, sobre a família e achar que as coisas só funcionam quando a gente está lá. E aí eu comecei a pensar assim, caramba, se eu for muito produtiva no trabalho, eu vou ter menos interrupções em casa. E da mesma forma, se eu for muito produtiva em casa, eu vou ter menos interrupções no trabalho. E eu comecei a traçar, assim, estratégias para que eu desse mais autonomia, né, para os membros da minha casa, para que eles tivessem aí possibilidade de seguirem algumas coisas sem mim. Porque as mães, elas vão se identificar. Tem muita coisa que acontece assim, aí, meu, espera sua mãe chegar. Espera sua mãe chegar para ver o que a gente vai lançar. Já vi muito isso, Não já vi é? muito isso. Espera sua mãe Nossa. chegar para ver o que a gente vai fazer. Espera sua mãe chegar para ver. E, nossa, mas isso, porque assim, muito da nossa sobrecarga não é nem a parte física, é a parte mental, sabe? É tipo a gente tem que traçar essas estratégias para que as coisas funcionem. Então, quando eu falo em produtividade familiar, eu falo na possibilidade das coisas funcionarem sem você, ou daquilo que você faz ter um desdobramento que te dê um ganho de tempo futuro, sabe? E aí a gente passa por vários aspectos, né? A gente passa pela questão da delegação, que é uma arte a gente delegar, pelo abandono do perfeccionismo, né? Pela avaliação das coisas que a gente tem, para ver se essas coisas são de fato úteis ou se elas só estão tomando o nosso tempo. Pela reconsideração dos membros da nossa casa, porque às vezes a gente trata uma criança com uma limitação e ela já está apta para fazer ali determinadas coisas que a gente nunca testou, e quando você começa a testar, isso te livra de algumas atividades. E aí eu falei, não, isso aqui é muito legal. E eu acho que muita gente precisa entender o quanto a produtividade dentro da família vai trazer um benefício gigante para algumas mulheres. Porque o que eu vejo de mulheres sobrecarregadas aí, em razão de afazeres domésticos, né? E aí a inversão dessa questão, que eu acho, eu ficava muito, muito triste quando eu ouvia no início da pandemia, você certamente ouviu também, e aí a internet se encheu de memes nesse sentido, as mães reclamando das tarefas, né? Então, assim, a mãe reclamando de ter que fazer comida para os filhos, ai, meu filho não para de comer, ai, porque eu tenho que fazer não sei o que, ali, a pia tá cheia de louça. E aquilo batia em mim, diferentemente da forma como batia em algumas mulheres, com muita tristeza, sabe? Porque eu acho tão legal, sabe? Tão legal ter louça para lavar, porque é sinal de que você comeu, sabe? Seu filho pedindo comida é sinal de que ele está saudável, né? Ele está ali, ele está ativo. Então eu ficava muito triste por essa inversão. E eu falei assim, caramba, eu não acho legal, sabe? A mãe reclamar do que tem que fazer. O que eu acho ruim é essa sobrecarga, de fato. E aí a gente precisa analisar, né? Se as suas atividades dentro da sua casa te deixam infeliz, alguma coisa está errada. Você não pode ser infeliz dentro da sua casa, né? A sua casa é um lugar de descanso. E essa foi a grande lupa, né, que foi colocada dentro desse momento pandêmico, porque as pessoas viram que não estava correto dentro de casa, né? Nas relações, na dinâmica mesmo. E aí a gente viu tudo que a gente viu e vem vendo, né, ao longo desse período, desse um ano aí que a gente está em casa. Então, resumidamente é isso. Eu trago a produtividade familiar como uma forma de resgate, sabe? De você entender que a sua casa pode funcionar sem você. O ideal é que seja assim, né? Porque você fica. Eu também não sei se é a síndrome da Mulher Maravilha, sabe? Eu também conheço mulheres mães, na verdade, porque eu sou mulher, eu tenho meu lar, minha família, mas eu não sou a detentora de. A Bianca sabe. Bianca é minha amiga, ela sabe como é que é. Aqui em casa, não sou a detentora do saber, delego e muito bem delegado, porque o marido aqui também tem essa consciência, então isso ajuda muito, né? Eu não sou, Sim, assim, eu não abraço tudo e, ó, não faço comigo, não gosto disso, não gosto daquilo, faço isso, faço aquilo, o Thiago faz isso, o Thiago faz aquilo, e tem coisas que a gente não faz. Já terceirizamos, porque
para dar conta, né? Porque a gente Sim, dá conta de tudo. Eu acho que o problema está quando a mulher quer dar conta de algo que ela não consegue. Eu acho que você falou uma coisa na última live do ano passado que eu não me esqueci. Você falou o seguinte: a casa é de todo mundo. A obrigação de sim, cuidar da casa é de todos, porque todos moram nela. Aquilo ali eu nunca me. Apesar daqui em casa a gente agir dessa forma, né? Eu acho que fica um ensinamento para a gente perpetuar isso, na verdade, né? E no caso de eu ter alguma cliente que esteja com esse tipo de problema, é minha carta na manga, assim. Porque eu conheço mulheres que têm mesmo essa síndrome de Mulher Maravilha. E o que aconteceu com as Mulheres Maravilhas que eu conheço? Estão doentes, de verdade, assim. Então, de uma forma muito grave, porque o corpo respondeu pelo estresse de tantos anos querendo dar conta de tudo, querendo fazer tudo, querendo, entendeu? Meu filho não pode fazer isso, meu marido não pode fazer isso, porque eu faço melhor, porque eu. Aí eu aprendi muito. E eu conversava muito, né, com algumas delas e tal. E, ó, eu não dou conta de tudo, não faço. Eu posso fazer melhor em algumas coisas, por exemplo, arrumar a cama, eu arrumo uma cama melhor do que meu marido. Meu marido vai fazer do jeito dele. Eu vou fazer do meu. Quando eu vejo que ele fez a cama, eu já sei logo que ele fez a cama. Tem dia até que eu pergunto: você fez a cama? Ah, já fiz. Então tá bom. Vai ficar do jeito que tá. Vai ficar. Porque exato. vai ficar. Ele fez do jeito dele, gente. Né? Tem coisas que ele faz muito melhor do que eu. Eu vou fazer o quê? Aí ele aqui em casa faz sucos muito bons, vitaminas. Então o que eu falo? Meu amor, quando tiver Tiaguinho Júnior e Mizinha Júnior, vai ser o papai o dono do suco, o suqueiro da família. Pronto! Eu É não dou. isso. Acho que o problema está nisso, é a gente querer dar conta de tudo, a gente querer ser a melhor em tudo. Não dá, a gente fica doente, mulherada. Não, a gente não é a Mulher Maravilha. A gente não dá conta de tudo. É muito importante ter isso Isso foi algo que a Bianca falou, gente, na live de maio do ano passado. Eu nunca mais me esqueci. A casa é de todo mundo, a obrigação de cuidar é de todo mundo. Então, fica a dica aí. Queria saber, pessoal, se vocês têm alguma pergunta. Antes de eu passar para a segunda pergunta, você tem algum adendo para falar, Bia, sobre o que eu disse agora? Não, eu acho que é isso. Essa é a linha de condução para uma família bem equilibrada, né? É ter a certeza de que, assim, marido não ajuda. E é engraçado porque as próprias mulheres colocam os maridos numa posição de filho, né? Do tipo assim, eu tenho que cuidar das crianças, do marido, tipo assim, cuidado com o marido? Nossa, sabe? Tipo assim, ele não é criança, né? O que exige cuidado? O que exige o seu cuidado? Uma coisa é carinho, é troca, né? É parceria, mas muitas mulheres, elas se colocam nesse lugar, né, de adoção, você adota o marido. Gente, a gente precisa mudar. Agora, eu acho também, Ney, que isso é muito em decorrência da geração das nossas mães. Né? A geração da minha mãe foi uma geração que abandonou o emprego para ficar em casa, para cuidar dos filhos. Né? Era aquela coisa onde a maioria de nós fazia preenchimento de ficha de emprego e aí colocava a profissão do pai, a profissão da mãe, e a profissão da mãe era do lar. Né? Qual a profissão da sua mãe? Minha mãe é do lar. E isso fez com que a gente quisesse experimentar esse ser do lar, só que em contrapartida a gente também é uma geração que foi para os bancos acadêmicos, né? E aí qual é o grande conflito? É você exercer a maternidade e exercer também o seu lado profissional sem sofrimento de nenhuma das partes. Porque não adianta você estar em casa, tipo assim, estudei tanto para estar em casa, né? E de contrapartida, você está trabalhando falando assim, queria tanto estar em casa. Entende? Então, assim, é preciso encontrar um equilíbrio de maneira que você entenda, assim, você está fazendo o possível que seja feito nesse momento. Então, se a ideia é ter mais tempo com os filhos, tudo precisa ser revisto, mas não precisa ser abandonado.
sabe? Eu vejo muitas pessoas falando assim, abandona isso, abandona a carreira e vai viver com seus filhos, né? Ah, tal coisa assim, tal coisa assim. Nada é tão radical. A gente não precisa trabalhar com um aspecto radical em determinadas coisas. A gente precisa ter mais serenidade. Verdade. Aqui, Ih, gente, eu sabia que essa live não era só para mulher. Maurício, um abraço para você, viu? Ele disse o seguinte: a mulher é o pilar da família. Ou melhor, o pilar da organização da família. E eu achei interessante que ele colocou o pilar da família, depois, não, o pilar da organização da família. Eu acho interessante, assim, porque a Bíblia, eu gosto muito de fazer as comparações com a Bíblia. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa e tudo, mas existe um provérbio, que é o Provérbios 30, o capítulo 31 do livro de Provérbios, escrito por Salomão, que fala da mulher sábia. E descreve, assim, a mulher de uma forma muito, muito bonita, assim, muito completa. E é uma mulher que ela cuida dos filhos, isso na época de Salomão, né? E ela tá lá, cuidando dos negócios da casa, cuidando dos animais, cuidando da família, cuidando do marido, cuidando de si, porque ela era bonita, e delegando também. Então é muito importante a gente. E isso mostra o quê? A organização dela, porque ela consegue dar conta sem estar fazendo tudo, né? Então é muito importante a gente ter essa organização, né? Aí tem sempre aquela que, principalmente os cristãos, sabe? Fica assim, porque o homem é o cabeça, o homem que manda. Mas não, o homem é o líder da casa, mas a mulher é a base. Tanto que na Bíblia fala, né, que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, assim, a mulher tem um papel muito importante na família, muito importante. A gente tem uma importância muito grande. A sobrecarga que a gente não merece carregar. A gente não tem necessidade de carregar essa responsabilidade para além. Nós temos o nosso papel, é um papel muito importante. Eu acho realmente, até que o Maurício, você me corrija, tá, ô Bia? O Maurício me colocou, né, que a gente é a base da organização. Eu até acredito que sim, porque é uma mulher que consegue saber lidar bem com todas as suas atribuições, né? Não necessariamente botando a mão na massa em todas elas, vai levar bem a sua família, né? Vai ser feliz e fazer a família também feliz. Né? Eu acho que acaba que ele tem uma certa razão quando ele diz que é a base da organização. A mulher ela não é a responsável pela organização de tudo, mas ela tendo essa noção, como você falou no início, né? Como você equilibrar suas atividades, né, tanto trabalho quanto em casa, eu acho que isso é muito importante para a família. Acaba passando isso para o marido ou para a esposa, né, e para os filhos. O que você acha? Eu acho que é exatamente isso. Eu acho assim, ó, toda ação precisa de uma condução. Não adianta só você planejar se você não colocar em ação. Não tem como a gente fazer uma comparação com o sistema biológico masculino e o sistema biológico feminino. Não tem como comparar, né? A composição é diferente, lógico, e as atitudes serão diferentes sempre. A maneira como a gente enxerga o mundo e a maneira como a gente traça estratégias é muito mais ampla do que a maneira como os homens fazem isso. E da mesma forma, os homens conseguem ser muito mais assertivos e eficazes no momento do foco, da concentração, do que a gente. E isso não é simplesmente Bianca e Aimee falando, são estudos de pessoas que têm aí um desenvolvimento dentro da biologia que afirmam essas questões, né? Isso, com o passar do tempo, muda, mas não tem... Na verdade, altera, mas não muda, né? A gente vê que algumas características tipicamente femininas podem ser exercidas pelos homens e outras dos homens pelas mulheres, mas a gente entende que, de fato, na parte neural, né, a gente consegue identificar o planejamento masculino e o planejamento feminino.
É só você dar uma missão para um homem ir a um shopping e uma mulher ir ao shopping, né? O homem, ele consegue ir lá naquele local e voltar sem olhar para o lado. A gente já vai pensando assim, ah, mas tem o aniversário de fulano, já que eu estou aqui, eu vou passar ali e fazer tal coisa, semana que vem eu teria que vir, então eu vou poupar o tempo. A nossa cabeça, ela trabalha de uma maneira mais ampla. Então, não é só uma questão da gente querer dominar tudo, é uma questão natural, né? Que a gente tende a traçar estratégias a um prazo um pouco maior. Só que isso acaba comprometendo a nossa produtividade, né? E a gente tem que ter exatamente essa atenção que você está falando para a distribuição de tarefas. Quando a gente tem um casal, a coisa se dá de uma forma. Mas quando a gente tem filhos, aí a gente tem, de fato, que ter um cuidado um pouco maior, né? Porque além da necessidade que a gente tem, muitas vezes, dependendo da personalidade de cada pessoa, né? De dominar algumas tarefas, algumas atividades, porque às vezes a mulher até delega, mas ela faz aquela delegação média, sabe? Ah, você pode estender para mim, mas você estende desse jeito, usando tal coisa, tais peças na frente, isso não é delegar, né? Não, ou Então, então chega assim, ele vai lá, faz, ou a criança vai lá, faz, quando a pessoa dá as costas, ela faz tudo de novo. sim, isso acontece de verdade. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, porque, por vezes, a gente cria demanda para a gente, né? Então, a gente precisa ter esse conceito muito, assim, enraizado na gente, para a gente não prejudicar o desenvolvimento da nossa família. Porque, Aimee, o que a gente vê hoje no desenvolvimento de algumas crianças é um impedimento das mães na autonomia dos filhos, por um imediatismo. Do tipo assim, deixa que eu faça o seu lanche, porque se eu fizer, eu já vou lavando a louça e tal. Você tira do seu filho a possibilidade dele amadurecer o ato de se alimentar. E aí, o que acontece? Essa mesma mãe, depois ela vai reclamar, dizendo assim, tu quer tudo na tua mão. Você quer tudo, você não faz nada sozinho. Mas o quanto você permite a autonomia do seu filho? Porque tem uma coisa, a delegação, ela precede o caos. Em algum momento, quando você fala para o seu marido fazer, ou para os seus filhos fazerem, você tem que lidar com o caos. É um caos temporário. É tudo aquilo que você não quer. Vai ficar torto, vai ficar feio, vai queimar, não vai ser do seu jeito, mas vai acontecer, né? Então, assim como quando a gente entra numa academia, a gente precisa de tempo para que o nosso corpo entenda aquele movimento, na organização familiar isso também acontece. O nosso imediatismo faz com que a gente, deixa que eu faço. Né? Não, pode deixar que eu faça que eu vou fazer mais rápido. Pode deixar que eu faça que aí eu ganho um pouco de tempo. É um furto ao desenvolvimento familiar, né? E aí é uma coisa da gente tentar se controlar sempre. Mas é difícil, não estou dizendo que seja fácil não, né? Porque o tempo é pouco e a gente quer otimizar o tempo que a gente tem. Então é difícil às vezes. Deu Mas uma dá para fazer. travadinha aqui, Bia. Acho que não sei se foi só comigo, não sei se foi pessoal do meu telefone, mas deu uma travadinha aqui rapidinha no finalzinho. Aqui eu te escuto bem, estou te vendo e te escutando bem. Então, pode ser o meu. Não, pode ser aqui a minha internet mesmo. Mas eu só perdi um pouquinho do final da sua fala. No aspecto de delegação, né? Então, o que eu falava era que, por vezes, esse imediatismo das mulheres faz com que esse aprimoramento dos membros da família não aconteça, né? Porque a gente fica com aquele desejo de fazer e fazer mais rápido, e então a gente acaba tirando a oportunidade de amadurecimento das crianças, em especial das crianças. E aí a gente não pode esquecer mães de meninos. A gente criando os futuros maridos. Então a gente tem que melhorar essa sociedade. Peraí, Bia, essa meninada aí para fazer as coisas também. O telefone deu problema. De novo. Ai, gente. Olha só, é porque meu telefone, eu achava que o problema era o fone, mas não, eu acho que é o meu telefone. Travou, quando voltou, eu não escuto você, voltou sem áudio. Eu vou falar só o seguinte, eu vou só dizer aqui desculpa te interromper, tá, Bia? Vou só dizer que o Maurício deixou aqui,
E aí eu vou sair rapidinho, já volto, tá, Bia? Para poder a gente continuar a nossa live, tá? Tá E eu vou bom. pedir desculpas aí, pessoal. Fiquem aí, não sai que eu já tô voltando, tá? Ó, o Maurício falou o seguinte: sou técnico de segurança do trabalho, penso que a organização também traz segurança familiar. Vocês pensam assim? Organização traz segurança familiar. Aí eu vou sair e volto. Bia, não sai daí. E eu peço desculpas, gente, porque o problema foi meu telefone, tá? Volto já. Peraí.